Todas as vezes que o Brasil estava pronto para pedir o impeachment do presidente e foi deixado para depois, a sociedade teve problema, nós tivemos problema. Só funcionou direito quando o Brasil estava pronto para pedir o impeachment e foi para cima e pediu o impeachment imediatamente. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco nesse vídeo. Espero que você goste. Se você gostar, dê o seu like. Se não gostar, dê o dislike. E eu agradeço também se você considerar a possibilidade de se inscrever no canal e fizer a sua inscrição. Vamos ao vídeo então. Recentemente, o nosso país passou por alguns processos de impeachment. Dois, mais especificamente. Impeachments de presidente da República. O de Collor, em 1992, e o de Dilma, em 2016. A experiência mostra para a gente o seguinte, que sempre que o povo vai para as ruas e exige que os políticos tomem uma posição com relação ao impeachment, as coisas acontecem. Em 1992, 91, 92, por ocasião do impeachment do Fernando Collor, as pessoas foram para a rua e exigiram que o processo de impeachment fosse feito ou fosse iniciado de imediato. E os políticos, vendo a manifestação da rua, decidiram por encampar a ideia. É lógico que encampar a ideia pelos políticos depende muito da conjuntura política da ocasião. E naquela época de Collor lá, todos nós sabemos, até os lustres dos corredores do Congresso sabem que os políticos não gostavam do Collor. Por quê? Porque o Collor não dava bola para os políticos. O Collor tinha seus próprios políticos, tinha suas próprias pessoas a quem ele deveria dar bola. Então, baseado nisso, os políticos, vendo aquela marcha da rua a favor do impeachment já de Collor, encampou a ideia e levou em frente. Resultado, em 1992, no final do ano de 92, o Collor foi finalizado o processo de impeachment do Collor. O Collor foi afastado do governo, assumiu Itamar Franco e a vida começou a melhorar. A vida do Brasil começou a dar uma guinada. Por outro lado, em 2005, quando explodiu o escândalo do Mensalão, o pessoal também foi para as ruas, né? Exigir o impeachment daquele governo que estava então, que foi o destinatário das benesses do Mensalão. Entretanto, os políticos não abraçaram, por quê? Porque o Mensalão foi, primeiro de tudo, foi um escândalo que aconteceu porque o governo, o Poder Executivo, estava exatamente comprando os políticos. Então dá para imaginar a resistência que os políticos tiveram para implementar, para aceitar, acatar, né, essa movimentação que vinha das ruas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, os opositores na época, aquelas pessoas que tinham condições de retomar o poder, especialmente os tucanos, eles tomaram uma postura da seguinte forma: vamos deixar esse governo sangrando aí, que daqui a um ano tem eleição e esse pessoal vai perder nas urnas. E aí foi o grande erro desse pessoal. O governo atual, o governo do Lula, daquele momento lá, que tinha provocado o escândalo do Mensalão, que tinha comprado, usava dinheiro público para comprar, para pagar uma mensalidade para cada deputado que votasse com a base do governo. Exatamente esse governo aí, ele se recuperou do baque e começou aquele populismo barato deles, como o PT é dono de fazer sempre, né, senhor disso. E com isso aí ele conseguiu reverter a situação e nada de sangrar, não sangrou nada. No segundo mandato, Lula se candidatou de novo e foi eleito novamente. Os políticos perderam uma grande chance de fazer o Brasil dar uma descontinuada naquele momento lá do que estava por vir, né? Que veio no Brasil depois daquele momento lá. Então, comparando aquela situação de 92 com a situação de 2005, a gente vê o seguinte, que em 92 os políticos foram para cima, juntou a fome com a vontade de comer, a fome da rua com a vontade de comer dos políticos, e eles foram para cima e abriram o processo de impeachment contra Collor e levaram em frente. Em 2005 os políticos decidiram imaginar que eles iam sangrar, o pessoal do governo ia sangrar, e em sangrando eles perderiam a próxima
as próximas eleições, o que não aconteceu. E depois, num outro evento, em 2013, não sei se vocês se lembram daquele movimento espontâneo, aquele movimento meio orgânico que surgiu no Brasil sobre as passagens do ônibus, né? Que o movimento chamou-se não é por causa dos 20 centavos. O que era? Que estava aumentando a passagem de ônibus em todos os estados brasileiros, em todas as cidades. É lógico que não era só por isso. O pessoal estava contra o governo da Dilma. E aí eles foram para a rua, fizeram aquele movimento todo. Criou-se então um clima para fazer o impeachment da Dilma, mas os políticos não aproveitaram a ocasião com a mesma história. A mesma história de, não, vamos deixar ela sangrar, daqui uns dias tem eleição, e aí eles vão perder, eles vão sangrando tanto que vão perder a eleição. O que aconteceu? Em 2014 teve a eleição para presidente e a Dilma foi lá e ganhou a eleição de novo. Então os políticos não aproveitaram aquela oportunidade e perderam a chance, né, de abrir um processo de impeachment contra a Dilma e fatalmente iria acontecer o impeachment. Aí chegou 2016, outra vez o Brasil criou as condições para que o impeachment da Dilma fosse processado. Tinha pelo meio do caminho lá o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha se desentendeu com a Dilma e por causa do desentendimento de um político, veja bem, por causa do desentendimento de um político com a presidente de turno, foi possível eles abraçaram a ideia das ruas e fizeram o impeachment da Dilma. Ou seja, a rua foi para cima exigindo o impeachment já de uma presidente, no caso, né? Os políticos abraçaram a ideia, processaram o pedido de impeachment e o pedido de impeachment foi votado, foi aprovado e ela foi defenestrada do poder e assumiu o Michel Temer. Então, duas coisas. A hora que encontra a vontade das ruas com a vontade dos políticos ou do político de plantão que tem poder para isso, o impeachment sai. Se não encontrar essas duas coisas, o impeachment não sai, porque todo mundo sabe que o impeachment é um processo jurídico-político. Tem muito mais de político do que de jurídico. É só ver os motivos que levaram o Collor a ser empichado e os motivos que levaram a Dilma a ser empichada para a gente ver que todos os governos, em todas as ocasiões, em todos os momentos, praticaram crimes de responsabilidade muito mais graves do que aqueles que foram cometidos por esses dois que sofreram o processo de impeachment. Mas então fica a lição, né? Que quando a voz da rua se encontra eco na voz política, o impeachment acontece. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui, nesse momento que a gente está vivendo. Está crescendo o movimento aí para impeachment do Lula, e eu já ouço gente falar que não deve fazer o impeachment nesse momento, porque o impeachment nesse momento vai desgastar à toa, vai parar o país para isso, para aquilo, e seria interessante deixar eles sangrando aí, para depois o próprio eleitor tirar o Lula da presidência ou não votar no PT na próxima eleição. É isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que refletir um pouco. Então, eu vou falar para vocês o que eu penso sobre isso aí. Se a gente fosse pensar, se a política fosse uma atividade que tivesse alguma lógica, realmente eu me filiaria àquela corrente que fala que não é o momento para fazer o impeachment. Mas para mim, o motivo de eu imaginar que não é o momento de fazer o impeachment não tem nada a ver com essa questão aí de deixar esse pessoal sangrar, não. Eu tenho consciência de que se a gente não fizer o impeachment logo desse governo que está aí, esse governo vai acabar com o Brasil. Tenho consciência disso. Então, se a gente for pensar assim no curto prazo, a gente tem que pedir o impeachment imediatamente desse presidente que está aí. Não tenho dúvida disso. Se a gente for pensar no curto prazo, não tem o que fazer. Tem que pedir o impeachment. Por quê, se a gente for pensar no curto prazo? Porque se deixar esse pessoal que está aí no governo, esse pessoal vai acabar com o Brasil. A gente está caminhando a passos largos para ver visualização do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, é só a gente ver os indicadores econômicos, como estão por aí, as perspectivas, né, que o Brasil tem, econômica, como é que estão a questão da pobreza, a questão do
descontrole governamental, a questão da gastança. Não tem mais nada. Não tem nada, mas não tem nenhum índice brasileiro que esteja apontando para o Brasil esperar alguma coisa em 2025, 2026. Então, deixar esse pessoal aí no comando do país, a gente está realmente cavando um buraco para a coisa chegar à Venezuela. E por que eu não seria a favor, então, da gente resolver esse problema de imediato? A minha opinião é a seguinte, gente. Eu não sou a favor do impeachment já desse pessoal que está aí. Eu ia falar do Lula, né? Mas não é. Junto com o Lula deveria sair todo mundo. Na hora que fizeram o impeachment do Lula, a gente vai estar fazendo o impeachment de todo esse pessoal aí, pelo menos da CUP. Se a gente fizer o impeachment já desse pessoal que está aí, conseguir defenestrar esse pessoal do poder, entra um próximo presidente. Vai entrar um próximo presidente e alguns poderão falar, não, mas o Alckmin é da mesma laia do Lula. É um cara que se junta ao Lula para voltar na cena do crime, com certeza pelo menos tem o mesmo caráter dele. Isso aí eu não tenho dúvida não. Só que o governo Alckmin seria um governo diferente, não seria igual o governo Lula. E um governo diferente, qualquer governo diferente do Lula, diferente do PT, nesse momento, tiraria o país desse trilho que ele está seguindo e voltaria esse país para o trilho correto. Então, fica a questão. Então, por que não é a favor do impeachment já? E aí que onde entra a minha lógica para não ser a favor do impeachment já. Se a gente fizer o processo de impeachment nesse momento e esse pessoal sair, o governo que entrar vai ter que, lógico, tomar medidas amargas para resolver os problemas que esses caras causaram nesses 2 últimos anos. Assim como daqui 2 anos, quem assumir esse governo aí, se quiser melhorar as condições, vai ter que impor remédio amargo. E o remédio amargo, gente, todo mundo sabe que o remédio amargo não é popular. Aí os caras entraram, ficaram 2 anos, entra outro, para complementar esse mandato aqui, e tem que aplicar remédio amargos, vai ser um prato cheio para esse pessoal inescrupulosos falarem que, tá vendo, na nossa época não era assim, na nossa época não tinha esses remédios amargos aí. Então a gente ficaria com essa espada na nossa cabeça a todo momento. Por quê? Porque o pessoal não viu o Brasil chegar ao fundo do poço. Porque antes de chegar ao fundo do poço foi dado uma solução política para o problema. Qual foi? O impeachment. E essa solução política, jurídica que foi dada, fez com que o Brasil desviasse um pouco e não chegasse ao fundo do poço e começasse uma recuperação. Só que a chance desses caras voltarem depois de 2 anos continua. A chance deles voltarem daqui 6 anos continua. Por quê? Porque eles não conseguiram terminar o trabalho sujo que eles estão fazendo, de levar esse país para os níveis da Venezuela. E antes que eles conseguissem isso, veio alguém socorrendo eles, veio alguém um pouquinho mais à direita, no caso o Alckmin, para socorrer. E se daqui 2 anos entrar um outro governo aí de direita, um governo que continue um trabalho de recuperação, essa memória que o pessoal teria de um Brasil arrasado, eles não vão ter daqui 3 anos, daqui 6 anos também. Então a chance de daqui 6 anos esse pessoal pegar o Brasil arrumadinho e tentar explodir esse país de novo, vai continuar existindo. Vai continuar existindo. Então, se a gente for pensar o Brasil a curto prazo, a curtíssimo prazo, próximos 2 anos, a gente teria que processar agora o impeachment desse pessoal que está aí. Entretanto, se a gente for pensar o país nas próximas décadas, a gente teria que se preparar para passar um período difícil nesse país. Mas deixar esse pessoal terminar de fazer o trabalho sujo que eles estão fazendo. Deixar esse pessoal conseguir levar esse país para a venezualização. Aí eles conseguiriam, talvez, uma grande chance deles conseguirem tirar essa memória afetiva que o pessoal tem deles. Pai dos pobres, pai não sei do que, mãe do PAC, tirar essa memória deles. Então, gente, o que é melhor? É melhor a gente pensar o Brasil a curto prazo, a curtíssimo prazo, no caso,
para uma nação 2 anos não é nada. Ou a gente pensar um país a longo prazo, pensar por décadas, pensar por a próxima geração. Eu entendo que para o Brasil seria melhor a gente pensar o Brasil para a próxima geração, para as próximas décadas. E dentro desse conceito, o impeachment já do Lula seria uma pedra no caminho. Seria uma maneira da gente interromper esses caras nessa missão suja que eles estão fazendo de levar esse país para o buraco. Que a missão está sendo cumprida à risca por eles, não tenho dúvida. Mas, se a gente fizer o impeachment agora, a gente vai dar essa brecha para eles daqui uns dias voltarem de novo, batendo no peito, pegando de novo o país com a economia arrumada e tentar estragar de novo. Pegar um país com 20 ministérios e botar 40 ministérios. Pegar um país com a relação dívida-PIB controlada e descontrolar. Pegar um país com juros em queda e começar a subir juros. Com certeza, gente, se a gente fizer o impeachment agora, a gente está interrompendo essa desgraça que esses caras estão fazendo. Então, o que a gente tem que optar agora? Deixar a desgraça acontecer para a gente se salvar mais ali na frente, ou a gente interromper agora a desgraça? Ou seja, a gente está diante de uma encruzilhada. A gente tem que optar entre ser a favor do impeachment já, ou deixar esse pessoal sangrar, como diriam os políticos lá anteriormente. Se a gente deixar esse pessoal sangrar, possivelmente na próxima eleição eles levaram esse país para o buraco de vez e a gente tem a grande chance de ficar livre deles ad eterno, para o resto da vida. Por outro lado, se a gente não fizer o impeachment já desse pessoal, a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade de tirar esse pessoal do poder, que como aconteceu nos anos anteriores, nas 2 vezes anteriores lá, em 2005 e 2013, esse pessoal, eles podem se criar aí e ganhar a eleição de novo, mesmo com tudo isso que eles estão fazendo, mesmo eles levando esse país para o buraco. A Venezuela está aí para provar que isso é possível, mas a gente tem que tomar uma posição agora, a gente não pode ficar que nem os tucanos em cima do muro, a gente tem que decidir, vamos para a rua pedir o impeachment já desse pessoal que está aí, ou vamos esperar eles sangrarem e correr o risco deles se criarem. Está com a torcida. Vamos lá? Eu só sei que o seguinte, que clima para isso tem. Os políticos também não estão muito satisfeitos com o PT, não. O que eles andaram fazendo aí com essas emendas esdrúxulas, né? Com essas emendas que a gente não concorda muito também, mas foi um tiro no pé deles. Então, os políticos não estão favoráveis a isso, e isso pode ser um fator a nosso favor. Torcida, vamos lá. É com vocês agora. Então, se você gostou desse vídeo, dê o like, ou se não gostou, dê o dislike, curta, compartilhe e considere seriamente a possibilidade de se inscrever no canal. A gente ficaria muito agradecido. Direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.